Olá você, como vai? Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula. Nós vimos na nossa primeira aula o porquê estudar teologia, depois nós vimos a revelação natural, a revelação geral, depois nós vimos a revelação especial, depois nós vimos vamos ver hoje a preservação da revelação, que é a inspiração, né? Deus inspira homens dele, pessoas que foram chamadas por ele, pessoas capacitadas, trabalhadas por ele, e inspira, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é isso que a gente vai ver hoje. Espero que as outras aulas foram elucidativas, te ajudaram a cada um de vocês, principalmente meus alunos aqui de terça-feira que sentiram uma certa dificuldade. Eu quero também dizer para você que se você acompanhou essas 4 aulas, dá para você ainda pegar aqui conosco presencialmente as aulas, tá? E também que qualquer dúvida você deixa aí no comentário aí embaixo. Coloca no comentário a sua dúvida, ok? Vamos lá. Nós vamos falar da preservação da revelação hoje. Nós vamos ver a definição de inspiração, nós vamos ver o fato da inspiração, nós vamos ver teorias da inspiração, a amplitude da inspiração, a intensidade da inspiração e o modelo de inspiração. Definição de inspiração. O Espírito Santo teve influência sobre os autores das Escrituras, convertendo seus escritos num registro preciso da revelação de Deus. Então, houve uma influência do Espírito Santo sobre os autores das Sagradas Escrituras. E nós vamos estar aqui vendo em que grau, que forma isso se deu. Essa é a aula de hoje, que a gente vai estar dando continuidade. No início, Deus se utilizou da tradição oral. Porém, com o tempo, esse testemunho se deterioraria, ou seja, não teria condição de se manter essa tradição oral ad eternos, né? Não tem como. Por quê? Porque com o tempo a gente já observou que quando a gente conta alguma coisa para alguém, tem sempre um apontamento diferente, que sai até acréscimo. No início, Deus se utilizou da tradição oral, porém, com o tempo, esse testemunho se deterioraria. Visto, observarmos como uma história contada sofre alterações e acréscimos, tornou-se necessário uma maneira que iria além da tradição oral. Enquanto a revelação é a comunicação da verdade divina de Deus para a humanidade, a inspiração diz respeito à transmissão dessa verdade dos primeiros receptores para outras pessoas, tanto na mesma época como mais tarde. Então a revelação vem sobre uma pessoa, Deus inspira uma pessoa e essa pessoa transmite essa inspiração. E ela se utiliza, no caso aqui, da escrita. No princípio foi da tradição oral, agora da escrita. A revelação, então, ela é vertical, ela vem de Deus para uma pessoa, e a inspiração é horizontal. É possível ter inspiração sem revelação. Então alguém pode ser inspirado sem ter a revelação. Como é isso, pastor? O Espírito Santo levou, em alguns casos, os escritores bíblicos a registrar palavras de descrentes, palavras que com certeza não foram reveladas por Deus. Exemplo, as genealogias, Pilatos quando diz que lavou a mão, o centurião que viu a crucificação de Jesus. Então, a inspiração, coisas que foram inspiradas, que foram colocadas aqui na palavra de Deus para passar à posteridade, que não foi uma revelação direta de Deus. Foi narrada, foram acontecimentos que foram acontecendo e os escritores foram colocando nas Sagradas Escrituras. Também havia revelação sem inspiração. Então, primeiro nós vimos que tinha inspiração sem revelação. Ou seja, há coisas registradas aqui inspiradas que não foi uma revelação direta de Deus. E há coisas que
houve uma revelação direta de Deus, de alguma maneira nós vimos na outra aula que Deus se revela por fatos históricos, grandes milagres, a encarnação de Jesus. Então há revelação, mas não há inspiração, né? A primeira hipótese é haver inspiração sem revelação e a segunda é haver revelação sem inspiração. Por exemplo, em João capítulo 21, 25, se diz o seguinte: se tudo que Jesus tivesse feito fosse registrado, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, quando a gente observa que houve várias manifestações, várias revelações de Deus, que Jesus era Deus encarnado, a glória de Deus estava nele, era o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Então, tudo que ele fazia ali, os milagres que ele operava, as falas dele, o testemunho, tudo era revelação, mas não foi inspirado, ou seja, não foi colocado nas Sagradas Escrituras. Passaram, porque o próprio João vai dizer o quê? Se fosse colocado tudo que ele fez registrado, não haveria livro para caber todas essas revelações, ok? Se, como foi falado no capítulo anterior, as palavras e ações de Jesus eram palavras e ações de Deus, o Espírito foi bem seletivo no que inspirou os autores bíblicos a registrar. Então você imagina, se Jesus era Deus e ele viveu 33 anos, se tudo que ele falava era uma revelação que vinha de Deus, seus atos, seus comportamentos, tudo, imagine se tivesse sido registrado tudo isso, ou seja, inspirado para ser colocado nas Sagradas Escrituras. O fato da inspiração, por todas as Escrituras, há uma pressuposição de que sua origem é divina. Muitos rejeitam esse ponto sob o argumento dele ser circular. Pastor, o que é isso? Está começando a complicar. O que é um argumento circular? O que é um argumento circular? Argumento circular é quando eu digo assim, a Bíblia ela é inspirada. Como é que você sabe disso? Isso aqui é a palavra de Deus. Como é que você sabe disso? Não, que a Bíblia diz. Então há uma acusação dos cristãos, principalmente dos estudiosos, serem circulares, de trazer uma resposta da razão da palavra de Deus ser inspirada nela mesma. Não há nenhum tipo de argumento externo. Então vamos continuar. Qualquer sistema de pensamento nesse sentido lida com esse dilema. Ou sua autoridade se situa em si mesmo, sendo com isso culpada de ser circular, ou se baseiam em algum fundamento à parte daquele que se baseia seus outros artigos, sendo, nesse caso, culpado de inconsistência. Por exemplo, quando nós olhamos Maomé, ele diz que recebeu a revelação dele de um anjo. Se nós também estudarmos a história dos Mormons, Joseph Smith vai dizer também que recebeu a sua revelação do anjo Moroni. Então ele baseia a autoridade do que ele tem de maneira externa. E então ele acaba sendo acusado, esse grupo, de inconsistência. A sua base para a inspiração ela é inconsistente. Por quê? Porque ela é externa. Não temos como comprovar. E nós cristãos, se vocês falarem que é porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus, então vocês são circulares, vocês estão rodando no mesmo lugar. Ok? Mas não devemos ter dúvida de que os argumentos dos escritores bíblicos devem ser levados em conta no processo de formulação da hipótese sobre a natureza das Escrituras. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que, mesmo que nos acusem de ser circulares, não podemos descartar o testemunho interno das Escrituras, onde ela mesma autoriza a si mesma, onde ela diz que ela tem autoridade intrínseca porque é inspirada por Deus. Não podemos descartar esse argumento. Por exemplo, se uma pessoa que está no julgamento, o réu,
ele chegou a hora dele falar, ele vai dizer, olha, eu sou inocente, eu não fiz nada disso, por causa disso, por causa daquilo, eu estava em tal lugar, tem prova porque eu estava com alguém. Bem, o argumento dele para o juiz vai ser levado em consideração, mas não só isso. O juiz não vai expelir a sentença fundamentado só no que ele falou. Então é importante o que ele falou, vai ser levado em consideração, sim, mas não só isso. Então o argumento das Escrituras é um dos argumentos que nós temos para a sua inspiração. Pastor, por que o senhor está ensinando isso para a gente? Por que está sendo falado isso? Para que você não venha a ficar sem respostas quando disserem para você que a Bíblia foi escrita por homens, e que ela é a palavra de homens. Não há nenhuma prova que ela é a palavra de Deus. Então, nós quando estudamos a inspiração, a preservação dessa inspiração, nós ganhamos então bases, bons argumentos, para que nós venhamos a ajudar até pessoas que ficam na dúvida quando alguém fala isso, né? Então a importância de você estudar a inspiração bíblica. Contra a acusação de que somos circulares ao utilizar o testemunho interno das Escrituras, dizemos, ninguém está obrigado a partir do pressuposto de que a palavra de Deus seja inspirada. Então, eu digo, olha, essa é a palavra inspirada para mim. Os autores dizem que Deus os inspirou, eu vejo coerência, eu vejo sinceridade, eu vejo N razões aqui para crer nisso. Mas você não precisa partir desse pressuposto. Então você deixa a pessoa livre para ela então averiguar outras fontes, como a gente fez com o testemunho do réu. É possível consultá-la apenas como documento histórico que nos informa que seus autores a consideram palavras inspiradas por Deus. Então eu posso partir do pressuposto que os autores a consideram palavra de Deus e analisá-la como um documento histórico e oferecer isso para quem quiser. Só existe um argumento circular quando se começa com o pressuposto inicial de que a Bíblia é inspirada, usando essa pressuposição como garantia de que essa inspiração que ela arroga ter é verdadeira. Então a gente começa com o pressuposto, olha, os autores disseram que foram inspirados por Deus, que Deus, muitos deles nem sabiam que estavam sendo inspirados por Deus, mas posteriormente o próprio Cristo, os apóstolos, utilizaram o que eles falaram como se Deus houvesse falado. É o caso de Davi, quando disse que o corpo jamais veria corrupção, estava falando de Jesus. Nem ele sabia que estava sendo inspirado naquele momento. Continuação aqui. Nesse caso, é permitido usar a Bíblia como documento histórico e deixá-la falar em sua própria defesa. Há várias maneiras pelas quais a Bíblia testemunha sua origem divina. Uma delas é a opinião dos autores do Novo Testamento a respeito das escrituras de sua época, a qual chamaríamos de Antigo Testamento. Então, os próprios autores das Sagradas Escrituras, eles dão testemunho delas. E eu queria abrir com vocês aqui, vou pedir perdão porque eu não separei previamente aqui para a gente estar analisando, mas vou procurar ser bem rápido, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro vai dizer assim, olha, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro, ao se referir às Escrituras, ele disse que ela não é de particular elucidação, ela não foi dada por vontade humana, houve uma inspiração, houve uma determinação de Deus. E o importante aqui, abre um parênteses, é que ele está falando das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ainda não estava totalmente compilado o Novo Testamento. E ele então está falando do Antigo Testamento. Ele está dizendo que o Antigo Testamento, a escritura do Antigo Testamento é inspirada por Deus. Ela não foi dada pela arte imaginação do homem, não foi alguém que sentou e começou a... Não! Até mesmo porque se perderia um pouco a coerência.
Quando você vai ver outros documentos judeus, você vê que há uma interpretação particular, que é bem diferente das Sagradas Escrituras, que há uma harmonia, ok? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3,16, vai também mostrar alguma coisa em relação a isso também. Lá no capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Mais uma vez, Paulo está falando para Timóteo em relação ao Antigo Testamento, às Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. E hoje nós observamos pessoas dizendo que nós temos que deixar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é útil para quê? O que está dizendo aqui? Para a correção, para a educação na justiça, para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, o Antigo Testamento tem a sua utilização hoje, mas temos que saber utilizar o Antigo Testamento. O próprio Timóteo vai dizer que a lei é boa para quem se utiliza dela de maneira correta. Se a gente não se utilizar de maneira correta das Sagradas Escrituras, a gente acaba utilizando essa palavra para causar confusão, causar legalismo, sabe? Fazer com que as pessoas sejam salvas não pela graça. Por exemplo, quando a gente vê o capítulo 4 de Romanos, vai dizer que Abraão foi justificado não por obras, não por nada que estava... Até mesmo vai dizer que ele não foi justificado pela lei, mas no período de Abraão não existia lei. Ele está 430 anos antes de Moisés. Mas a gente entende o sentido, não houve nenhum tipo de bom comportamento ou algum tipo de atitude, nada que viesse, sacrifícios que viesse tornar Abraão justo. Abraão se tornou justo pela fé, foi pela fé. As obras foram consequências dessa fé, ok? Timóteo depois vai elaborar isso, mas isso é assunto para outra hora. A pregação da igreja primitiva tinha uma compreensão similar a respeito do Antigo Testamento. Então, quando nós abrimos lá o capítulo 1 de Atos, no verso 16, vai dizer o seguinte: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. O que a gente quer retirar aqui é no próprio versículo 16, quando diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Olha, a Escritura que foi predita pela boca de Davi se cumpriu aqui. E eles entendem que as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus. Eles tinham o mesmo testemunho que nós vimos aqui em Pedro e em Timóteo. No capítulo 3 de Atos, versículo 18, vai dizer o seguinte: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Mais um cumprimento, né? Deus cumpriu a promessa que está sendo narrada desde Gênesis 3,15, que o seu Cristo iria padecer. E ele cumpriu. Mais uma vez nós vemos aqui o testemunho dos apóstolos, testificando a veracidade e a inspiração do Antigo Testamento. No capítulo 4, 25 de Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte: disseste por boca do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Então a ênfase está aqui no 25. Disseste por meio do Espírito, Deus, pelo Espírito Santo, por boca de Davi, seu pai, teu servo. Ou seja, mais uma vez testificando que Davi estava sendo inspirado por Deus para registrar tudo aquilo que viria a acontecer agora em Atos. Isso se harmoniza com o testemunho dado pelos profetas. Por exemplo, o profeta Jeremias, lá no capítulo 30, verso 1, vai dizer assim:
palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: escreva num livro toda a palavra que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São essas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Olha que coisa! Deus inspirando Jeremias, trazendo a palavra ao coração dele. Coisa extraordinária, e ele registra isso. Nós também vemos isso lá em Amós 3:1. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse profeta menor, Amós, em Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Então tá aqui. Amós, capítulo 3, verso 1, vai dizer o seguinte: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Então, mais uma vez aqui se harmoniza o que os escritores do Novo Testamento disseram quanto à revelação do Antigo Testamento, que ela é inspirada por Deus, ela é inspirada pelo Altíssimo, não foi de elucidação humana. E os autores aqui, os profetas, estão recebendo dizendo: é de Deus, e todas elas vão se cumprir. Isso é sensacional. Quando a gente estuda as profecias cumpridas, ela nos deixa apaixonados cada vez mais pela palavra de Deus e pelo próprio Deus, né? Vamos que vamos. Lá em 2 Samuel 23, segundo livro de Samuel, capítulo 23, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, ele também vai nos mostrar essa confirmação. Olha o que ele diz: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Olha, essa é uma presunção. Não, Deus falava por ele mesmo. Aqui é Davi falando. Davi dizendo: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Olha que convicção. Davi era um profeta também. Deus usava esse homem tremendamente. Isso indica que os profetas tinham consciência de que estavam sendo movidos pelo Espírito Santo, como nós vimos em Pedro, capítulo 1, 21, né? Porque tudo que está nas Sagradas Escrituras é inspirado por Deus. Houve muitos problemas na Idade Moderna agora, no século XVIII para o XIX, a alta crítica bateu na Bíblia dizendo que ela não era inspirada, dizendo que ela a gente já falou disso na outra aula, né? Dizendo que ela era criada pelos homens, foi criada pelos homens, tinha nada a ver de inspiração de Deus. Entramos ali na teologia liberal, como eu falei, no deísmo, na revelação geral. Se está lá, o segundo vídeo vai falar sobre a revelação geral. Continuando, o próprio Senhor Jesus demonstra a sua posição a respeito do Antigo Testamento. Jesus nunca questionou a ideia que os judeus tinham da natureza das Sagradas Escrituras. Ele só discordava da interpretação deles e os criticava por ter igualado suas tradições aos ensinos das Escrituras. Jesus citou as Escrituras em sua tríplice tentação, lá com Satanás, Deus leva ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Você vai ver que ele se utiliza de Deuteronômio. Ele vai usar o Antigo Testamento para ele poder contra-argumentar com Satanás. Então quer dizer que mesmo que Jesus ainda não tivesse morrido, né, ressuscitado, ele se utiliza do Antigo Testamento, mostrando com isso que era inspirado, que foi palavra do próprio Deus, né? Algo assim que a gente observa e fica assim maravilhado, porque próprio Jesus fala do Antigo Testamento com essa grandiosidade, afirmando a sua inspiração. Disse também que as Escrituras não podem falhar, né? Ele disse lá em João 10, capítulo 35, ele vai dizer que as Escrituras não podem falhar. Ele dá autenticidade dizendo o seguinte, inclusive ele vai dizer anteriormente que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará.
fazendo com que o Antigo Testamento seja ratificado, confirmado por ele. Lá no versículo 35 do Evangelho de João, capítulo 10, vai dizer o seguinte: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, tá vendo? A Escritura não pode falhar. Ele está dentro de um contexto e que eles estão querendo apedrejá-lo, porque ele se faz Deus, e aí ele vai dizer o seguinte, não chamaram deuses lá, está falando do Salmo 82, porque quem era juiz, quem julgava Israel, quem eram os líderes de Israel, tinha o poder de Deus, né? Podiam fazer o que quisessem, né? A pessoa que está tá num cargo de autoridade, né, de mando, ela é comparada àquela que pode, é um Deus, vamos dizer assim. Eles estão falando isso lá no Salmo 82. E Jesus está utilizando essa passagem. Mas, na verdade, é quase como uma ironia, né? Não está escrito lá que vocês são deuses? Por que eu não posso me chamar Deus? E aí é muito interessante. Aí depois você lê esse capítulo, João capítulo 10. Nós vimos então, Jesus citou as Escrituras na tríplice tentação, em Mateus 4. Nós vimos agora que ele disse que as Escrituras não podem falhar, João 10, 35. E vamos ver agora o terceiro. Disse que nada vai passar da lei até que tudo se cumpra. Está lá em Mateus 5, 18. Ele disse que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque tem algo interessante. Acho que nós vimos semana passada sobre ele estar aprofundando a lei. Ele amplifica a lei. Olha, foi dito isso, eu porém vos digo. Né? Ele ampliava, ele amplificava a lei. Mateus 5, 18. Diz assim: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Peraí, então não vai passar da lei? Que lei é essa que não vai passar? O Senhor falou ainda há pouco que Jesus cumpriu a lei e passou, que a gente não pode mais sacrificar cordeiro, a gente não pode mais fazer oblações, sacrifícios de animais. A lei cerimonial passou, a lei civil, olho por olho, dente por dente, passou. O que restou foi a lei moral. A lei moral, ela continua sendo o nosso norte. Ou alguém acha que é normal matar, roubar, adulterar, mentir? Não, todo mundo sabe, a gente viu isso num dos vídeos, da lei que está escrita no nosso coração. Então todo mundo tem a noção, é o imperativo categórico de Kant, né? Todo mundo tem a noção moral do certo e errado. Então, a gente precisa observar que Jesus está falando da lei moral. Ela não nos condena mais, porque Jesus a cumpriu, depois foi na cruz do Calvário pagar o preço por não cumprirmos. Mas ela continua sendo o norte para a nossa vida, ela continua sendo boa, porque agora nós temos o Espírito Santo que nos faz amar a lei. Ainda que venhamos a falhar e não cumprimos 100%, mas nós estamos no Senhor Jesus que a cumpriu. Nós não a cumprimos, mas Ele cumpriu e nós somos co-herdeiros deles, estamos nele. E aí o Senhor olha para cada um de nós, não diretamente mais, mas através do filtro, através do sangue de Jesus, que nos purificou de todo o pecado. Glória a Deus por isso, né? Vamos continuar. Teoria da inspiração. O testemunho uniforme dos autores das Escrituras é que a Bíblia originou-se de Deus e de sua mensagem para a humanidade. Agora precisamos saber os meios e é aqui que surge a diferença de opinião. Primeira teoria, a teoria da intuição. Bem, queridos, eu vou dar uma paradinha agora, vou fazer um outro vídeo, porque esse aqui vai ficar bem grande, bem extenso. Vou parar agora, vou fazer um outro vídeo, ok? Com a continuação dessa aula, porque ela é bem grande, é extensa, tá? Então assista essa aula aí, vou estar gravando aqui o restante, colocando também aí no canal. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar o teu joinha aí, dá o teu joinha. Escreve lá embaixo se você não entendeu alguma coisa, participa, interage, tá?
Já chega num culto de domingo que a gente só fica falando, vocês não participam aqui, a gente pode participar à vontade. Tá legal? Então, Deus abençoe vocês, fica na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Tchau, tchau.